Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. E que bom podermos estar mais uma vez aqui juntos para meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, estamos aqui retornando aos programas do ano e desejo e tenho a plena certeza que o que Deus vai falar hoje ao meu e ao teu coração vai ser de grande valia para a nossa conduta, para o nosso exemplo de cristão. Eu quero falar um assunto não muito comentado, não muito estudado, porém que a Bíblia também fala e menciona. O assunto de hoje nós vamos tratar sobre tatuagem, sobre marcas no corpo. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus fala sobre essas coisas. É normal o crente fazer tatuagem? É conveniente dentro da palavra de Deus o crente fazer marca no seu corpo? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Em primeiro lugar, nós sabemos que desde os tempos remotos, antigos, se ouve falar em tatuagem. E essa tatuagem, ou esta marca, já os escravos tinham no seu corpo, era colocado no corpo do seu escravo, o dono que comprava o seu escravo, ele marcava, ele colocava a sua marca como dono daquele escravo, daquela pessoa. Ela também significava algo religioso, e às vezes aquele símbolo era tatuado numa pessoa, uma pessoa colocava aquele símbolo em si. Outras marcas eram feitas para se proteger, para uma coisa, um ataque do mal sobre a sua vida. Mas também essas tatuagens, essas marcas, elas foram muito usadas e eram usadas primeiramente
tu viu muito nos americanos, nas gangues americanas. Cada gangue, ela tinha a sua tatuagem. E aquela tatuagem era como que um símbolo de rebelião, um símbolo de grupos, de partidarismo. Então, todas as gangues, geralmente, elas eram tatuadas, elas colocavam tatuagem. E elas não são restritas a certos grupos hoje, por exemplo. Elas não são restritas a certos grupos sociais ou marginalizados, melhor, né? Desculpa, marginalizados. Mas se começou a usar muito e frequentemente com as celebridades, como pessoas grandes do esporte, como pessoas de cinema, de televisão, quando elas começaram a usar marcas no corpo, a usar tatuagens, então foi algo muito requisitado e as pessoas, principalmente a juventude, não somente, digamos, a juventude, mas todo ser humano começou a colocar marca no seu corpo. Pois bem, nós temos o simbolismo e os perigos da tatuagem. Vamos ver 3 então. A tatuagem, ela pode ser um sinal de propriedade e pacto místico. Então, em primeiro lugar, a tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto místico. Segundo, a tatuagem pode identificar o grupo e ser usada como talismã. Terceiro, a tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia. A tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia. Pois bem, como eu mencionei, em primeiro lugar, a tatuagem como propriedade de um pacto místico. No Oriente, por exemplo, na China e no Japão, eles usavam a tatuagem, ela era vinculada à divindade configurada e a símbolos. Os líbios, por exemplo, eles usavam tatuagem para a deusa Nélite. Já os egípcios, para a imagem, as místicas, né? Atarcástiques, e os sírios para os seus deuses diversos. Na antiguidade, a tatuagem ela associava-se aos cultos aos deuses demoníacos e era praticado e era durante a dedicação, os seus feitiços, ali então eles faziam e colocavam a tatuagem. Da ideia também de consagração, o pacto que era feito era para incorporar a identidade naquele desenho que a pessoa perfigurava, colocava, por exemplo, um escorpião, um demônio. Então era para identificar aquele demônio, aquela imagem, aquele algo. E o sangue que brotava das feridas em que era feita a tatuagem, eles criam então que quando o sangue ele saía, os espíritos levavam consigo, os espíritos malignos, eles criam que levavam consigo toda a maldade, todos os espíritos. Então, de certa forma, era um pacto. Em segundo lugar, como nós vimos, a tatuagem era para identificar um grupo para ser usado como talismã. Por exemplo, na Polinésia, identificava o clã e a hierarquia. Já na Europa, no século XVII, ela passou a ser propagada pelos marujos, também como talismã, distinguindo-se dos demais. A máfia japonesa, ela também usava para identificar as suas imagens, os seus deuses, os seus talismãs. Já os sírios, né, para os seus diversos deuses. Já os nazistas, por exemplo, eles tatuavam judeus para ofenderem a sua fé. E em terceiro lugar, ela pode expressar anarquismo e rebeldia.
A palavra tatal, que muitos, né, que é usada, ela foi propagada por Janis Koch e refere-se ao som dos ossos finos usados na aplicação da tatuagem. Então, a palavra tatal, propagada por Janis Koch, refere-se ao som dos ossos finos usados na aplicação da tatuagem. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21, a Bíblia nos diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Palavra forte essa. Mas interessante que desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre separou um povo exclusivo para ele. Aí tu vai dizer, não, mas Deus só falou de tatuagem lá no Antigo Testamento. Pois bem, eu quero te dizer que desde a antiguidade, Deus sempre escolheu um povo para ele. Deus separou um povo para ele. E hoje esse povo separado dele é o povo que pertence ao Senhor Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquela mesma nação sacerdotal, povo santo, separado, que é mencionado lá em Números e Levíticos, também é mencionado em 1 Pedro, que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Então, quando Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, ele diz assim, antes te digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aí você também pode até me dizer, não, mas tu está completamente fora do texto bíblico, do contexto. Porque ali Paulo estava se referindo a carnes sacrificadas, a comida. Pois bem, mas eu quero voltar aqui com você. A Bíblia diz que eu e você, nós somos um povo santo. E pelo que tu ouviu, ao que eu discorri até então, nós sabemos que a tatuagem, a marca do corpo, era usada pelos povos para identificar os seus talismãs, para identificar os seus deuses, para identificar a sua religiosidade, para identificar algo que dissesse pertencia a clã, ou isto ou aquilo. Assim como Deus também para mim e para você, quando Ele diz que eu e você nós somos um povo exclusivo, um povo separado, um povo dele, Ele não quer que nós tenhamos pacto com Ele e com os demônios. E é por isso que Paulo, ele é muito incisivo. Ele diz que não quereis que sejais participantes com o demônio. Ou seja, tu come das coisas de Deus, participa das coisas de Deus e participa das coisas dos demônios. É como aquele ditado que diz, um pé na igreja, outro pé no mundo. Com um lado da face você adora a Deus, com o outro lado da face você busca as coisas do mundo. É isso que Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3. Oxalá se fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu vou vomitar você da minha boca para fora. Então, para Deus, tu é dele ou tu não é? Tu pertence a Deus ou não pertence a Deus? Tu não consegue, a Bíblia diz, Mateus 6:24, não podeis servir a dois senhores, porque você vai amar um a mais e amar o outro menos. Então tu vai amar um e vai aborrecer o outro. Tu vai amar um e vai entristecer outro. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua santidade. Deus não compactua com as coisas
mundana. Deus não compactua com aquelas coisas que os demônios usam. Então, é forte quando a palavra de Deus diz. Aí você pode até me chamar ou dizer, tu é muito radical. Independente se eu estou sendo radical ou não, eu quero te dizer ou tentar explicar o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus se refere. Eu sei, e muitos pastores às vezes até dizem assim, não, se colocar a marca no corpo, isso, aquilo, fala lá no Antigo Testamento. É claro que para mim, a palavra de Deus é a palavra de Deus, independente se é no Antigo ou no Novo Testamento, independente se é na Antiga Aliança ou na Nova Aliança. Para mim, a palavra de Deus, ela sempre será, tanto no Antigo quanto no Velho, no Novo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu te pergunto, por que muitos pastores, às vezes, ou líderes, dão tanta incisão em dízimos, quando às vezes no Novo Testamento não fala? Então, por quê? Porque ali conveniente só algumas coisas do Antigo Testamento? Não, a palavra de Deus é a palavra, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E a palavra de Deus diz que nós somos um povo exclusivo, um povo separado, um povo que Ele escolheu para fazer a diferença. Então, o uso ou não da tatuagem, o que a Bíblia diz sobre ela? O que a Bíblia menciona sobre ela? O que a Bíblia fala sobre ela? Afinal, ela é permitida por Deus ou não é? O que Deus fala a mim e a você? Levíticos, capítulo 19, versículo 28, diz assim: não deveis fazer tatuagem em vós. Deus deu essa proibição à nação de Israel, e isso os separava dos povos vizinhos que marcavam a pele com os nomes, os símbolos dos seus deuses. Deus diz assim: não deveis fazer tatuagem. Deus deu, como já mencionei, essa proibição a Israel. Aí tu vai dizer, não, foi para Israel, não é para nós. Era a aliança que Deus tinha para Israel, era o povo de Israel com Deus. Eu não sou israelita, eu sou judeu. A palavra, a nação santa, o sacerdócio real, somos eu e você. Em Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Usa essa faculdade, a faculdade que nós temos de pensar, de sentir, do raciocínio, para descobrir para você se fazer tatuagem agrada ou não agrada a Deus. É lícito ou não é lícito? Usa esse raciocínio, usa essa reflexão que Deus te deu. Se você vai fazer a tatuagem para seguir uma moda ou para mostrar ao grupo que tu faz, ou para aparecer, ou para alguma coisa, lembre-se que talvez lá na frente tu pode se arrepender. Lá na frente, você às vezes queira não ter mais isto no teu corpo.
Eu vejo, às vezes, muitas pessoas marcavam no seu corpo o nome de uma pessoa que um dia amou, né? Que um dia namorou, que foi seu namorado, e depois acabou com o namoro, acabou com o relacionamento, e a marca ficou. E aí como tirar? O que fazer? Então a Bíblia, quando diz assim, não vos conformeis com este mundo, rogo, pois, irmãos, que apresentei o teu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. É isso que Deus quer dizer. Ele quer dizer, meu amado, toma essa inteligência que Deus te deu, esse raciocínio que Deus te deu, usa ele para ver se convém ou não, se lá na frente tu vai se arrepender ou não, se lá na frente, imagina as pessoas que põem uma cobra, uma serpente, depois aceitam a Jesus e aquilo vai incomodar, né? Aí você diz, poxa, mas eu fiz essas marcas antes de eu ter um compromisso com Cristo e agora? Não, você não está condenado por isso. Você não está condenado por isso. Tanto que a Bíblia é um Deus que perdoa. E é um Deus que perdoa e esquece. É um Deus que perdoa e apaga. Mas é isso que a Bíblia quer dizer. Irmãos, usam o raciocínio. Não se conformam, não entra na onda, só porque o fulano fez, porque o ciclano fez é bonito, eu vou fazer. Não, pergunte primeiro a Deus. O teu corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. De repente você está aí adorando a Deus, levantando o braço, levantando a mão, e tem baita, né, como diz o gaúcho, de uma serpente desenhada, de algo até desagradável, que você precisa tampar para o outro não ver. Então, use essa faculdade, o que é bom, o que não é bom. Provérbios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos diz assim, a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Seja sábio. Isso Salomão falou. A sabedoria é a coisa principal de um ser humano. Ele diz, emprega isso na tua vida. Reflete sobre a tua vida. Reflete sobre as tuas atitudes. Às vezes, muitos jovens, eles entram na droga, no crack, porque o seu grupo está, porque o amigo foi, porque o ciclano foi. Não, seja sábio, use de sabedoria. Às vezes tu vai fazer mutilação no teu corpo, porque o teu grupo fez. Não, não faça isso. A Bíblia diz, não se conforme com o mundo, não se adequa às coisas do mundo, não se põe igual com o mundo. A Bíblia quer dizer, seja diferente. Age diferente, caminha diferente, tem uma postura diferente, tem uma atitude diferente, tenha uma conduta diferente. É isso que a Bíblia te encoraja a fazer. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você vai dizer, mas que problema tem uma tatuagem? Que problema tem um piercing? Que problema tem o homem furar a orelha, colocar um brinquinho? Não tem problema nenhum, problema nenhum. O apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas parecem boas, são lícitas, são bacanas, são bonitas. Mas ele diz, mas nem tudo convém. Eu duvido, se você é assim com ele, se você tem intimidade com ele, que isso vai te fazer falta. Eu duvido quando você caminha com ele, quando ele é teu amigo, que
que você precisa fazer essas coisas. Duvido, duvido. Quanto mais próximo de Deus você está, mais parecido com Ele você quer ser. Quanto mais junto dele você está, mais a cara dele você quer ter. A imagem, a semelhança dele. Então, cuidado. Às vezes, esse não está sendo tão importante. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos perceber a sua santidade. E quanto mais nós enxergamos a santidade de Deus, nós conseguimos ver o nosso pecado. O quanto somos pecadores. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou façais outra e qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Você acha que colocar um escorpião aqui, colocar uma serpente, colocar isso, aquilo, é para a glória de Deus? Então ele diz assim: quer comendo, quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória dele, faça para engrandecê-lo, faça para exaltá-lo. É possível você fazer uma tatuagem para a glória de Deus? Se tu acha que sim, amém. Mas pensa mesmo, é possível? Deus vai se alegrar imensamente com isso? Então pergunta primeiro para o Espírito Santo. Converse primeiro com Ele. Busque a primeira presença de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Nosso tempo já encerrou, mas vamos ler esse texto. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pois bem, meu tempo se esgotou, mas prometo que na próxima semana vamos continuar neste versículo. Guarda contigo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele faz uma pergunta: e esse templo pertence a você ou pertence a Deus? Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus que habita nele? Pensa na palavra de Deus. Tudo que você faça para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te guarde, que Deus te dê força para que tu seja um homem, uma mulher de Deus, sempre disposto a querer ser parecido com Ele, para a honra e glória dEle. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Amém e amém. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464, Centro, e Avenida Joaquim Nogueira 75, em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis.
Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.